Bom, pessoal, hoje eu vou começar a dar para vocês hidroestática. Hidroestática é o comportamento de um fluido em seu estado de repouso ou parado. Hidro é a abreviação de fluido, pode ser gás, pode ser também um líquido. Estática, parado, em repouso. Então, o fluido é toda substância que pode fluir, escoar facilmente, ocupar o volume do recipiente ao qual está contido. Aqui eu tenho 3 exemplinhos. E um fluido aqui, pode ser um líquido, para a gente entender melhor. Ele está depositado dentro de frascos. Vejam bem que ele ocupa todo o espaço que o frasco tem e então assume a forma do frasco. Este aqui que tem umas pontinhas assim também igualmente assume a forma do frasco, e aqui tem outro que assume a forma do frasco. Então, fluido para nós, hidrostática é o estudo dos fluidos, gases ou líquidos e parados, que não estão em movimento, estão em equilíbrio. Então nós temos fluido estático, que é hidrostática, que estuda os fluidos em repouso, e também temos hidrodinâmica, fluidos em movimento, fluidos que estão se movimentando. No nosso caso, nós agora vamos nos concentrar na hidroestática. Também queria comunicar para vocês, pessoal, que o nome uma coisa que eu queria falar para vocês, o nome da minha conta no YouTube agora não é mais José Fernando Grins, é omatemático.com. Eu estou alterando tudo para omatemático.com para ficar uma coisa padronizada. Então vocês não estranhem se a minha conta no YouTube estiver com o nome já alterado. Eu estou padronizando tudo. Bom, mas voltando para nossa hidroestática, né? O que nós temos? Então, fluido em repouso, está parado, em equilíbrio. Fluido é uma substância que assume o formato do frasco ao qual está contido, líquidos ou gases. Bom, então, fluido apresentado é isso. Agora, o que nós vamos falar inicialmente? A primeira coisa que nós temos que falar é de densidade. Densidade é a primeira coisa para a gente entender hidrostática. A densidade absoluta ou massa específica para nós vai ser, aqui está representado por esse Mzinho com a perna maior, a massa que um corpo tem dividido pelo volume que esse corpo ocupa. Vejam bem que essa é a densidade absoluta ou massa específica. Importante ressaltar que este caso é um corpo maciço, que não tem parte oca, e homogêneo. Homogêneo quer dizer que ele é feito da mesma substância ao longo de sua extensão. Então aqui nós temos a massa desse corpo, vejo que não tem nada oco dentro, e ele é homogêneo, quer dizer que todo o corpo é formado com a mesma substância. Então, massa desse corpo, a massa dele, dividido pelo volume, vai me dar massa específica ou densidade absoluta. Essa densidade, que é massa sobre volume, é medida em gramas por centímetro cúbico. Esta é a medida usual, ou no sistema internacional, quilogramas por metro cúbico. Então, quilogramas por metro cúbico, sistema internacional. Gramas por centímetro cúbico é o usual, é o que geralmente se usa. Eu também posso querer converter um para o outro, é muito normal. E aqui está uma formulazinha como é que vocês devem fazer. Caso vocês queiram converter grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000, como está expresso aqui. Caso vocês queiram passar de quilograma para metro cúbico, aqui ó, nesse sentido, divide por 1000. Então esta é o número que converte um estado no outro, uma grandeza em outra. Gramas para centímetro cúbico multiplica por 1000 e quilograma para metro cúbico divide por 1000.
Aqui eu tenho um exemplinho, 1,6 gramas por centímetro cúbico. Para passar para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Ora, multiplicar por 1000 é fazer essa vírgula andar 3 casas. Então, 6, se a vírgula está aqui, ela vai andar 2 casas. Ou seja, a vírgula daqui vai passar para cá. 2 casas não, 3 casas, porque são 3 zeros. Então, se ela está aqui, vai 1, 2, 3. Quilogramas por metro cúbico. Feita a conversão, pessoal. Geralmente a gente quer passar de grama por centímetro cúbico, que é o usual, para quilograma para metro cúbico, que é o sistema internacional. É mais requisitado essa conversão. Bom, para a gente treinar um pouquinho, aqui eu tenho um corpo. Esse corpo suponha que é maciço e homogêneo. Isso que quer dizer maciço e homogêneo? Quer dizer que ele não é oco e que ele é feito com uma mesma substância ao longo de sua extensão. Ou seja, todo o corpo aqui é feito com a mesma substância. Eu quero saber qual é a massa específica ou densidade absoluta. Uma vez que ele é maciço e homogêneo, então eu posso falar de densidade absoluta ou massa específica, que é representado por esse Mzinho com a perna grande, que é massa dividido por volume. A massa é 1.800 gramas e o volume é 1.000 centímetros cúbicos. Corta 2 zero. 18 dividido por 10 vai dar 1,8 gramas por centímetro cúbico. Aí tá feito. E se eu quiser converter para sistema internacional, porque esse é o sistema usual, né? Eu tenho que multiplicar por 1000. E aí, sistema internacional vai dar, multiplicar por 1000 é correr a vírgula 3 casas. 1800 quilogramas por metro cúbico. Não se esqueça que a vírgula que estava aqui, ela anda 1, 2, 3 casas. Ficou aqui atrás. Então tá aí a massa específica ou densidade absoluta, corpo homogêneo e maciço, que não tem parte ocas. Então isso significa dizer o quê? Pessoal, só para entender, né, quer dizer que cada centímetro cúbico aqui representado, ó, cada centímetro cúbico aqui representado, ó, vejam bem, aqui eu vou representar de uma forma fácil, né? Aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então, o volume é centímetro vezes centímetro, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. O volume é 1 centímetro cúbico. Cada cubinho destes tem aqui dentro uma massa de 1,8 gramas. Ou seja, 1,8 gramas espalhado ao longo desse cubinho de massa. Isso que quer dizer densidade ou massa específica. É quanto de matéria tem em cada unidade de volume, em cada centímetro cúbico no caso aqui. Isso que significa. Então, o corpo de 1,8 gramas por centímetro cúbico e um outro corpo 1 grama por centímetro cúbico. Esse corpo aqui tem 1 grama a cada centímetro cúbico e esse aqui tem 1,8 grama. Então, eu posso dizer que esse corpo aqui que tem mais massa dentro do mesmo volume é mais denso. Isso é importante para nós no futuro. Eu quero salientar uma coisa, a diferença de massa específica ou densidade absoluta para a densidade de um corpo. A massa específica ou densidade absoluta tem a ver com a matéria, com a substância que compõe o corpo. Então, aqui no caso, nós temos representado um corpo. Vejam bem esse corpo, ó. Ele é maciço e homogêneo. Maciço porque não tem parte oca. Homogêneo porque ele é feito da mesma substância ao longo de sua extensão. Então, a massa específica é calculada e é representada por essa letrinha, massa dividido por volume. Já a densidade de um corpo suponha que é a mesma massa, só que eu distribuo ela assim, de forma que no meio é oco.
Ah, quer dizer que essa massa aqui eu dei um formato diferente. É a mesma massa, pessoal. Então aqui tem uma massa M, aqui tem a mesma massa M. Só que o volume aqui, ó, devido ao fato de ter uma parte oca, o volume mudou. Então a densidade desse corpo é massa, que é a mesma, dividido por um volume maior. Eu vou chamar isso aqui de volume 1 e esse de volume 2, uma vez que os volumes não são iguais. Então isso é a densidade de um corpo. Eu posso mudar a densidade de um corpo e aí ele não é maciço, ele é oco, nem homogêneo, porque ele é formado por uma substância aqui, por um material, e dentro ele é formado por vácuo ou ar. Quer dizer que ele não é homogêneo, ele não é formado da mesma substância ao longo de sua extensão, diferente desse aqui, que é maciço e homogêneo, e este não, este é formado, ele não é maciço. Então a densidade desse corpo, vocês observarem bem, ela ficou menor, porque a massa que está em cima é a mesma, mas o volume ficou bem maior. Então eu posso mudar a densidade de um corpo, dando um formato diferente para ele, deixando partes ocas. É assim que os navios flutuam, pessoal. E a gente vai ver mais tarde que o navio flutua porque eu pego e diminuo a densidade de um corpo através da alteração do seu formato. Para exemplificar aqui, eu tenho representado, para vocês verem, ó, pessoal, um corpo maciço e homogêneo. Eu quero calcular a massa específica ou densidade absoluta, que é o mesmo nome desse corpo. E aqui eu tenho a mesma quantidade de matéria, só que eu dei um formato de cubo para ela. Ou seja, eu modelei essa massa aqui, fiz com que ela ficasse desse jeito, ou seja, que tivesse uma parte vazia dentro. E aí eu quero só a densidade do corpo. O que aconteceu aqui? Massa específica é massa sobre volume. A massa desse corpo é 10 gramas, e aí eu vou botar massa específica ou densidade absoluta, 10 gramas, dividido por o volume é 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos. A massa, densidade, a massa específica ou densidade absoluta é 5 gramas a cada centímetro cúbico. Isso significa dizer que cada centímetro cúbico de volume tem contido dentro dele 5 gramas de matéria. Agora esse corpo aqui, que é a mesma matéria, só que eu distribuí, fiz um formato diferente. Pode imaginar que eu derreti esse material e depois eu solidifiquei ele numa forma que deu esse formato. Aí a densidade eu não vou chamar dessa letrinha, eu vou chamar de D apenas. Então D, densidade do corpo, não é mais do material. Agora é um corpo que eu dei um formato, é massa dividido pelo volume. Só que a massa continua sendo a mesma, porque mesma massa, só mudei o formato, mas o volume, claro que aumentou. Então vai ser a densidade, é massa, que é 10 gramas para 20 centímetros cúbicos. Ora, pessoal, corta 0 com 0, vai dar densidade, é 1 sobre 2 gramas por centímetro cúbico. Ora, 1 dividido por 2, a densidade vai ser 0,5 gramas por centímetro cúbico. Aí, pessoal, a densidade do corpo. Quer dizer que se eu pegar 1 centímetro cúbico desse material, um volume de 1 centímetro cúbico, eu vou ter distribuído ao longo desse centímetro cúbico apenas 0,5 gramas. Já no outro aqui, que não tinha parte oca, eu vou ter em média 5 gramas para cada centímetro cúbico. Vejo que eu tenho mais matéria neste concentrado do que nesse. Pessoal, isso aqui é uma média, tá? É como se eu tivesse distribuído todo esse material aqui na parte oca, fazendo uma densidade média. É como se esse material estivesse ocupando tudo aqui. É como se. E esse aqui que é maciço, ele está ocupando tudo. Então, ele tem mais matéria
em média, né, mais matéria por centímetro cúbico do que esse aqui, que é oco. Tá? Então as moleculinhas aqui, nós podemos imaginar que tem menos moleculinha. Eu vou representar essas moleculinhas aqui por pontinhos aqui. E aqui, como é mais denso, eu vou botar mais pertinho aqui, pessoal. Ó. Tem mais matéria concentrada nesse centímetro. Isso é o que faz com que os corpos flutuem. Só para vocês terem uma ideia, e a gente vai falar isso mais tarde quando eu falar de empuxo, a densidade da água, a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então vocês vejam bem, esse corpo aqui, quando for mergulhado dentro da água, ele não afunda, porque a água é mais densa. Mas isso eu vou falar mais tarde. Por enquanto eu quero que vocês fiquem gravado a diferença de densidade para massa específica e o que é densidade, que é muito importante para o nosso assunto de hidrostática. Pessoal, aqui eu tenho representado corpos maciços e homogêneos. Aqui eu tenho uma madeira. E vejam bem, eu peguei 1 centímetro cúbico. O volume aqui é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então o volume desse corpo aqui é 1 centímetro cúbico. E todos eles eu peguei 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico de cobre. Esse é madeira. Cortiça, de novo, o mesmo volume, 1 centímetro cúbico. E finalmente ferro, 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico. Pessoal, nas tabelas eu vi que esse centímetro cúbico de madeira, ele tem aqui 0,6 grama aqui dentro de matéria. Aqui 9 gramas o cobre, né? 0,2 grama a cortiça. Você sabe que a cortiça é levezinha, então tem pouca matéria dentro desse volume. Já o ferro é bem mais pesado, então 7,8 gramas para cada centímetro cúbico. E aí eu pergunto, qual é a densidade de cada um deles? Então a densidade desse aqui, não é a densidade, eu vou chamar de massa específica, pessoal, ou densidade absoluta, porque isso aqui é maciço e homogêneo. Então, a massa específica é massa sobre volume. Aqui vai dar a massa específica, a massa é 0,6 gramas, 0,6 grama para cada 1 centímetro cúbico, que é o que eu tenho aqui. Então, massa específica é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Aí, essa é a madeira. Já o cobre, a mesma coisa, a massa específica é 9 gramas por centímetro cúbico. Só dividir 9 gramas pelo volume e aí nós temos a cortiça, a massa específica é 0,2 gramas por centímetro cúbico. Não se esqueça que é maciço e homogêneo. E aqui, massa específica é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Agora vamos interpretar o que significa essas massas específicas que eu encontrei. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a massa específica do cobre e da cortiça. Quantas vezes o cobre é mais denso que a cortiça? É só dividir um pelo outro. Então vamos fazer isso e vamos fazer uma comparação. Massa do cobre, esse aqui é o símbolo de cobre, pessoal, não pense em outras coisas. E a massa da cortiça eu vou botar CO. Então vai ser 9 dividido por 0,2. Se vocês fizerem essa divisão vai dar 45. Quer dizer que o cobre é 45 vezes mais denso que a cortiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que no mesmo cubinho aqui, de 1 centímetro cúbico, esse cubinho você tem que saber desenhar, ó. E aqui a cortiça. Esse aqui seria então o cobre, o mesmo cubinho.
eu tenho 45 vezes mais concentração de matéria aqui do que nesse aqui. Então nesse aqui, que é a cortiça, eu vou desenhar uns pontinhos assim, representando a matéria. E já esse aqui, que é o cobre, eu teria que representar 45 vezes mais pontinho aqui, representando a matéria. Então esse cubinho aqui de cobre tem 45 vezes mais matéria do que o de cortiça. Isso que significa densidade, né? Que tem 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Que também tem 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Então, desse cubinho tem muito mais matéria que nesse de cortiça. Esse é cobre e esse é cortiça. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a densidade de um corpo não depende de suas dimensões. Aqui eu tenho, por exemplo, um corpo, é o cobre, né, 9 gramas e 1 centímetro cúbico de volume. E aqui eu tenho o dobro de volume, e daí é claro, como eu tenho o dobro de volume, eu tenho o dobro de massa. E a densidade, ou massa específica, que no nosso caso aqui, porque é maciço e homogêneo, é massa pelo volume. Então, se vocês observarem bem, ó, eu vou calcular a massa específica deste corpo aqui, maciço e homogêneo. Massa específica é 9 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Então a massa específica é 9 gramas por centímetro cúbico. Já esse aqui é o mesmo material, e aí a massa específica é massa, que é 18 gramas, entretanto é 2 vezes mais volume, 2 centímetros cúbicos. Se eu dividir 18 por 2, massa específica vai dar 9 gramas por centímetro cúbico. Repare que a densidade é a mesma. Não interessa se as dimensões do corpo são o dobro. Por quê? Porque se eu aumento a massa em cima, mais eu aumento o volume na mesma proporção, eu continuo tendo o mesmo número. Aumenta em cima, aumenta embaixo. Então, as dimensões do corpo, né? Se o corpo é maciço, assim, né, e homogêneo, se eu botar mais bloquinhos, eu vou ter mais volume, mais massa, a densidade continua a mesma. Não depende das dimensões do corpo, depende sim do material. Por exemplo, se aqui eu tenho cobre e cortiça, é claro que daí a massa no mesmo volume muda, depende do material, mas não depende das dimensões do corpo, porque aumenta em cima, aumenta embaixo, continua sendo a mesma massa específica. Então, só recapitulando, que eu acho importante, pessoal, massa específica, corpo maciço e homogêneo. Massa dividido pelo volume não tem partes ocas e o material é sempre o mesmo, por isso que é homogêneo. Densidade de um corpo é a massa, que aqui está, né, dividido pelo volume. Então, aí a gente chama de densidade do corpo. E a densidade pode variar de acordo com o formato que eu der para o corpo. Já a massa específica tem a ver com a substância. É sempre a mesma porque é maciço e homogêneo. Se eu pegar menos massa, eu vou ter menos volume. A divisão continua sendo a mesma. Porque muda, altera em cima, proporcionalmente altera embaixo, continua sendo o mesmo número. Já a densidade, né, do corpo vai depender do formato. Eu posso distribuir isso aqui com uma casquinha muito fina, dá mais volume e a massa continua a mesma, a densidade eu posso ir alterando, densidade de um corpo. Então tá, pessoal. Esse vídeo eu vou encerrando por aqui, pessoal, e no próximo vídeo eu começarei a fazer exercícios a respeito desta matéria. Então, até o próximo vídeo.